Eles a entrevistaram e ela diz, sabe de uma coisa? Eu posso compartilhar isso com você. Um executivo da organização dele aparece no meu escritório sem avisar. No meu escritório dizendo, você pode me ajudar? Eu não faço parte disso. Por anos, o mundo assistiu Beyoncé construir um império, meticulosamente criando não apenas música, mas um fenômeno cultural inteiro. Cada álbum, cada aparição, cada silêncio calculado à perfeição. Mas por trás dessa execução impecável, há uma verdade mais sombria que os fãs se recusam a reconhecer. Os sinais estavam lá o tempo todo. Nas suas letras, nas suas entrevistas cada vez mais limitadas, na maneira como ela desaparecia da vista do público por meses a fio. As pessoas estão dizendo que isso não era apenas sobre privacidade ou controle criativo. Era sobre esconder algo muito mais perturbador. E se a imagem da Queen Bey, a força imparável, o ícone cultural, a perfeccionista que nunca se quebra, fosse na verdade um escudo cuidadosamente construído contra uma realidade que ela não podia mais conter? Nascida em Houston, Texas, em 1981, Beyoncé Giselle Knowles mostrou um talento notável desde cedo. Aos 8 anos, ela já estava se apresentando. Seu pai, Matthew Knowles, a posicionava para o estrelato com uma determinação que definiria sua carreira inicial. A criação do Destiny's Child em 1990 não foi apenas sorte. Foi orquestrada, gerida e impulsionada por seu pai com uma intensidade que os especialistas da indústria descrevem como excepcionalmente exigente. Registros mostram que Beyoncé treinava de 5 a 6 horas diariamente aos 12 anos, um regime que se intensificou à medida que o sucesso crescia. De acordo com ex-dançarinos que trabalharam com a jovem estrela, seu pai costumava dizer, não há espaço para o segundo lugar. Quando Destiny's Child alcançou seu sucesso com No 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 em 1997, Beyoncé tinha apenas 16 anos. Enquanto outros adolescentes estavam terminando o ensino médio, ela já estava presa a agendas exaustivas de turnês, treinamento de mídia e a pressão esmagadora de manter uma imagem. Em 2003, quando ela lançou sua carreira solo com Dangerously in Love, a máquina estava totalmente operacional. Sua agenda, supostamente gerida em incrementos de 15 minutos, deixava pouco espaço para algo que se assemelhasse a uma vida normal. Ex-membros da equipe alegaram que até as refeições e o sono eram programados em torno da produtividade. As rachaduras começaram a aparecer sutilmente. Rouquidão durante apresentações em 2005, um show cancelado em 2007 citado como exaustão, e de acordo com 3 ex-funcionários que falaram sob condição de anonimato, controle cada vez mais rigoroso sobre qualquer documentação de seu tempo fora do palco. Isso não é como uma carreira ascende. É assim que se constrói uma prisão. Dezembro de 2017, o incidente que ninguém pôde ignorar. Durante sua apresentação no concerto beneficente do Tidal, algo mudou. No meio da música, Beyoncé vacilou. Por 3,7 segundos, uma eternidade no palco para alguém conhecida pela perfeição, ela congelou. As câmeras capturaram o que parecia ser confusão, talvez até dor, antes de ela se recuperar perfeitamente. Declarações oficiais alegaram um pequeno problema técnico com seu monitor intra-auricular, mas pessoas de dentro presentes naquela noite contam uma história diferente. De acordo com um engenheiro de som que estava nos bastidores, não houve falha técnica. O que o público testemunhou foi inteiramente físico. Eu vi o rosto dela no monitor, revelou a fonte. Aquilo não era confusão, aquilo era pânico. Em poucas horas, todas as filmagens do momento foram sistematicamente removidas das plataformas de mídia social. Pedidos de comentário foram recebidos com silêncio ou redirecionados para declarações sobre sua performance impecável. O incidente foi apagado da memória pública quase tão rapidamente quanto aconteceu, mas algumas perguntas não podem ser apagadas. Por que a agenda de sua turnê foi subitamente reorganizada depois, criando intervalos incomuns de 3 dias entre as apresentações? Por que 3 membros de sua equipe médica supostamente assinaram novos NDAs mais restritivos em janeiro de 2018? E por que sua coreografia mudou sutilmente nos meses seguintes, eliminando movimentos específicos que eram marcas registradas em suas performances? Isso não é uma falha. É um sinal de alerta sendo enterrado. Após o incidente, as já limitadas aparições públicas de Beyoncé tornaram-se ainda mais raras. Entrevistas que antes eram apenas incomuns tornaram-se quase extintas. Quando ela falava publicamente, era através de postagens cuidadosamente selecionadas nas redes sociais ou em ambientes meticulosamente controlados, onde as perguntas eram pré-aprovadas. Março de 2018 marcou o lançamento de sua segunda turnê conjunta com Jay-Z, On The Run 2. Os críticos elogiaram sua notável resistência e precisão, mas aqueles que acompanharam sua carreira de perto notaram algo diferente. Suas performances, embora tecnicamente impecáveis, haviam mudado sutilmente. De acordo com um coreógrafo que já havia trabalhado com ela anteriormente,
modificado, ainda incrível, mas projetado para economizar energia de um modo que o público jamais perceberia. A rua diz que essas mudanças não foram escolhas artísticas, foram necessidades. A equipe dela habilmente manipulou a narrativa. Cada aparição limitada se tornou um evento. Cada entrevista controlada era celebrada como uma visão rara, em vez de questionada por suas restrições. Seu silêncio foi reformulado como mistério, sua ausência como exclusividade. Quando Homecoming foi lançado em abril de 2019, os espectadores foram cativados pelos vislumbres dos bastidores de sua preparação para o Coachella. O que muitos perderam foram os momentos editados mostrando a equipe médica sempre presente, ou as revelações sobre restrições alimentares extremas que ela própria chamou de limitantes. Mais revelador ainda foi o que ficou por dizer, os detalhes específicos sobre a sua saúde física naquele período, a natureza das complicações inesperadas mencionadas apenas brevemente e a extensa equipa médica visível em planos de fundo, mas nunca reconhecida. Estão a ver exatamente o que é suposto ver, revelou um ex-editor que trabalhou no documentário. Tudo o resto fica na sala de edição. Recibo número 1, agosto de 2018, a edição de setembro da Vogue. Beyoncé escreve a própria matéria de capa em vez de dar uma entrevista. Nele, ela menciona complicações que surgiram durante a gravidez dos gêmeos Rumi e Sir, revelando que precisou ficar de repouso absoluto por mais de um mês e foi submetida a uma cesariana de emergência. Ela escreve, minha saúde e a saúde dos meus bebês estavam em perigo, mas não fornece detalhes específicos sobre a natureza dessas complicações ou seus efeitos duradouros. Por que alguém tão reservado de repente compartilharia essa informação médica apenas para imediatamente criar limites para mais discussões? Recibo número 2, a letra de Bigger de The Lion King The Gift 2019. Beyoncé canta, a vida é seu direito de nascença. Eles esconderam isso nas letras miúdas. Pegue a caneta e reescreva. Supere sua estimativa. Segundo críticos de música e ex-colaboradores, estas não eram apenas platitudes inspiradoras, mas referências às suas próprias batalhas com expectativas e limitações de saúde. Estaria ela nos dizendo algo sobre desafiar prognósticos médicos? Recibo porta 3, janeiro de 2020, entrevista da Elle. Quando questionada sobre o fracasso, Beyoncé responde, eu passei pelo inferno e voltei. Ela acrescenta, sou grata por cada cicatriz. O entrevistador observa que esses comentários surgiram espontaneamente ao discutir desafios físicos, e não obstáculos de carreira. A que cicatrizes ela se referia, tanto as literais quanto as metafóricas? Recibo número 4. O cancelamento inexplicável de sua aparição agendada no Grammy Awards de 2021. Embora sua equipe tenha citado conflitos de agenda, fontes internas notaram que ela já estava em Los Angeles no dia anterior e era esperada para se apresentar, segundo um assistente de produção que pediu anonimato. Tudo estava pronto. O palco, os dançarinos, tudo. Som das am Larissa Friedrich. Então, da noite para o dia, foi cancelado. O que aconteceu naquelas horas cruciais? Recibo número 5, a entrevista de capa da British Vogue de 2022, onde a jornalista observa. O rosto de Beyoncé se contrai um pouco quando aborda o assunto do regime de treinamento intensivo para o Renaissance. O artigo então muda imediatamente para outro tópico. Que pergunta foi esquivada? Qual resposta foi evitada? Recibo número 6. Os rigorosos protocolos médicos da Renaissance Tour. Segundo 3 membros distintos da equipe, a turnê de 2023 manteve uma infraestrutura médica e de saúde sem precedentes, com equipe especializada disponível a todas as horas e equipamentos que viajavam separadamente da produção principal. Por que uma artista no auge de sua carreira precisaria de um apoio médico tão extenso? A Renaissance Tour marcou um ponto de virada. Em 56 shows em 3 continentes, Beyoncé se apresentou com sua perfeição característica. Mas algo estava diferente. O ambiente controlado ao seu redor se intensificou. A equipe médica estava mais visível. Os períodos de recuperação entre os shows aumentaram. De acordo com a equipe dos locais em 3 cidades diferentes, requisitos específicos de temperatura para suas áreas nos bastidores tornaram-se inegociáveis. Após o último show em Kansas City, em 1º de outubro de 2023, Beyoncé não apenas se calou, ela desapareceu completamente da vista do público por 72 dias. Sem publicações nas redes sociais, sem aparições, sem avistamentos. Mesmo para os seus padrões privados, isso era inédito. Quando reapareceu em dezembro, parecia impecável como sempre na estreia do filme Renaissance. Mas quem estuda a linguagem corporal notou que ela se apoiava em Jay-Z com mais frequência. Os seus movimentos, embora graciosos, eram mais medidos, mais precisos. O ex-coreógrafo Marcus Johnson observou,
fazendo microajustes que a pessoa comum nunca notaria. O próprio filme revelou mais do que talvez pretendido. Ao contrário de filmes de concerto anteriores que se concentravam principalmente nas performances, Renaissance incluiu momentos breves, quase fugazes, de vulnerabilidade, uma careta mal visível antes que o sorriso retorne. Uma pausa para a água mais longa do que o habitual. Um momento em seu camarim onde ela fecha os olhos e respira fundo 3 vezes antes de voltar à sua persona pública. Especialistas da indústria apontaram as escolhas de edição do filme. Você nunca a vê levantando-se de uma posição sentada, observou um diretor que trabalhou em projetos semelhantes. Essas transições são sempre cortadas. Isso é deliberado. Suas redes sociais, antes cheias de ensaios de dança e performances fisicamente exigentes, mudaram sutilmente para imagens estáticas, momentos de moda e tablô cuidadosamente compostos. Isso não é uma evolução artística. Isso é uma necessidade física disfarçada como uma escolha criativa. Teoria mainstream. Beyoncé, se aproximando dos 45 anos, está simplesmente preservando sua energia e focando na longevidade. De acordo com a analista de entretenimento Roberta Williams, todo artista eventualmente adapta seu estilo de performance. Ela está sendo inteligente ao sustentar sua carreira por décadas. Esta teoria sugere que suas aparições públicas limitadas, ambientes controlados e estilo de vida cada vez mais privado são simplesmente as escolhas de uma artista estabelecida que não precisa mais se provar. Os apoiadores apontam para outras lendas, como Madonna ou Janet Jackson, que também modificaram suas performances ao longo do tempo. Teoria operacional. Beyoncé está estrategicamente se afastando de performances fisicamente exigentes em direção a outros empreendimentos comerciais. Documentos arquivados no escritório de patentes dos Estados Unidos mostram que ela registrou inúmeras marcas nos últimos anos, abrangendo moda, produtos de bem-estar e empreendimentos digitais. Consultores da indústria sugerem que isso não é apenas diversificação, mas preparação para uma nova fase em que sua marca pode prosperar sem exigir sua presença física. Ela está construindo um império que não depende do seu corpo, afirma o especialista em marketing Thomas Reynolds. Teoria especulativa. De acordo com fontes próximas à sua equipe médica, Beyoncé tem gerido uma condição progressiva que afeta sua resistência e mobilidade. Embora a natureza exata permaneça privada, esses insiders sugerem que começou a se manifestar por volta de 2017 e tem exigido um gerenciamento cada vez mais cuidadoso. Profissionais médicos não associados ao seu cuidado observaram que suas adaptações estão alinhadas com aquelas tipicamente feitas para certas condições autoimunes. A doutora Helena Marques, que se especializa em medicina de performance, mas nunca tratou Beyoncé, observa: o padrão de atividade de alta intensidade, seguido por longos períodos de recuperação, é consistente com o manejo de respostas inflamatórias crônicas. A ex-dançarina Alicia Torres, que se apresentou com Beyoncé entre 2013 e 2016, afirmou: o nível de esforço físico exigido era sobre-humano naquela época. Não consigo imaginar manter isso por mais uma década sem consequências. Por trás das postagens perfeitamente curadas no Instagram e das performances impecáveis está uma mulher lutando uma batalha que vai muito além da música. De acordo com aqueles que trabalharam de perto com ela, o lendário perfeccionismo de Beyoncé não é apenas sobre excelência artística. É sobre controle em uma vida onde limitações físicas ameaçam impor seus próprios limites. A esse momento, lembra uma ex-dançarina de apoio. Quando as câmeras estão desligadas, as luzes se apagam e você vê isso nos olhos dela. O cansaço, a determinação, o medo. Então alguém diz: 5 minutos. E isso desaparece. A máscara está de volta. O impacto não é apenas físico. Fontes próximas à sua família descrevem o peso emocional de manter uma imagem construída sobre força, poder e energia aparentemente ilimitada quando seu corpo começa a impor seus próprios limites. Ela não sabe ser nada além de excepcional, compartilhou um confidente. A ideia de ser vista como diminuída de qualquer forma é inaceitável para ela. Essa luta ocorre no contexto de uma indústria e cultura que consistentemente desvalorizam as mulheres negras quando elas não são mais vistas como estando no auge físico. Para Beyoncé, mostrar vulnerabilidade não é apenas pessoal, carrega o peso das expectativas culturais que ela navegou durante toda a sua carreira. Talvez de forma mais comovente, seus filhos estão crescendo assistindo a mãe enfrentar esses desafios invisíveis. Blue Ivy, que se juntou à mãe no palco durante a turnê Renaissance, testemunhou em primeira mão a complexa realidade por trás das performances.
De acordo com um membro da equipe da turnê, havia noites em que Blue simplesmente ficava sentada com sua mãe em silêncio, segurando sua mão durante os períodos de recuperação. Nesses momentos de silêncio, longe do clamor da multidão, o verdadeiro custo do status icônico se revela, não em performances fracassadas ou públicas. Beyoncé não permitiu nenhum deles, mas na luta privada para reconciliar a realidade física com as expectativas sobre-humanas que ela mesma ajudou a criar. A partir de setembro de 2025, Beyoncé anunciou oficialmente um novo álbum visual intitulado Transcendence, com lançamento previsto para novembro. O anúncio veio acompanhado de uma imagem impressionante. Beyoncé sentada em uma cadeira semelhante a um trono, em vez de suas poses dinâmicas habituais. Observadores da indústria notaram que o projeto parece focar na narrativa visual e na performance vocal, em vez das produções pesadas em dança de eras anteriores. Sua recente entrevista com o New York Times, sua primeira grande entrevista impressa em quase 7 anos, abordou cuidadosamente perguntas sobre seu futuro. "Estou evoluindo", afirmou. "A minha arte está evoluindo. A forma como a compartilho com o mundo está evoluindo." Quando perguntada diretamente se planeja fazer turnê novamente, ela respondeu com o controle característico. "Sempre encontrarei maneiras de me conectar com meu público, mas essas maneiras continuarão a se transformar." Sua produtora, Parkwood Entertainment, expandiu-se significativamente, agora desenvolvendo projetos para múltiplos artistas e empreendimentos cinematográficos que não necessariamente requerem sua participação como performer. De acordo com registros comerciais, ela também aumentou os investimentos em empresas de tecnologia de saúde especializadas em medicina regenerativa e gestão de condições crônicas. O filme Renaissance, lançado em dezembro de 2023, continua sendo seu último grande projeto, apresentando sua capacidade total de performance. Nenhuma data de turnê foi anunciada para Transcendence, com sua equipe indicando que o projeto alcançará o público por meio de diferentes canais. O ex-executivo da Columbia Records, Michael Torres, observa: "Ela está reescrevendo as regras novamente, criando um novo modelo para o que um artista de legado pode ser nesta era." Se ela está enfrentando desafios, está transformando-os em oportunidades com uma brilhante estratégia característica. O que permanece sem resposta é se essa evolução é por escolha ou necessidade, uma questão que sua imagem pública, cuidadosamente construída, garante que permaneça sem resposta. À medida que Beyoncé continua sua transformação de uma performer física imparável para algo mais etéreo, mais curado e talvez mais sustentável, ficamos com a pergunta que assombra cada quadro de seu trabalho recente. É esta a evolução de uma artista no controle ou a adaptação de uma mulher que se recusa a ser definida por limitações que nunca reconheceu publicamente? Isso não é apenas estratégia de carreira, é sobrevivência. Para uma mulher que construiu um império com a imagem de poder ilimitado, admitir qualquer limite mudaria tudo. Mas talvez seja exatamente isso que ela tem nos dito o tempo todo através de sua arte, através de sua cuidadosa curadoria, através dos espaços entre as performances onde a verdade muitas vezes reside. Se você acredita que Beyoncé está simplesmente evoluindo como artista, assumindo o controle de sua narrativa em seus próprios termos, deixe seus pensamentos abaixo. Mas se você notou os padrões que destacamos, as sutis mudanças em sua apresentação, as aparições cuidadosamente geridas, compartilhe o que você observou. E se você quer uma investigação mais profunda sobre outros ícones enfrentando batalhas ocultas semelhantes, curta e inscreva-se.